Olá, meus amigos e meus irmãos. Eu estendo a minha saudação a todos vocês com muita graça, muito amor, muita saúde, muita prosperidade e muitas bênçãos espirituais sobre a vida de todos vocês. Ontem eu recebi aqui uma pergunta de um determinado líder religioso, aonde ele me questionava a respeito das lideranças protestantes, que ele viu, assistiu um dos meus vídeos no meu canal. Inclusive você que está chegando de paraquedas agora, se inscreva lá no canal do Misael Honório e nos ajude também a compartilhar. Dê lá o seu like, seu dislike, se você concorda, se você discorda, não tem problema. E então dizia eu a ele que o Criador, que criou os céus e a terra, a fonte das águas, ele é contra os pastores, totalmente contra os pastores. Então esse líder religioso de uma denominação muito poderosa, muito grande aqui na cidade de Bandeirantes, me disse que Jesus tinha escolhido alguns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para doutores, e foi pegando aqueles textos isolados e tentando enfiar na minha goela abaixo. Não sei se é falta de entendimento, falta de conhecimento, ou talvez esse líder entende por eu não frequentar nenhum templo religioso, por eu não seguir nenhum tipo de religião. Ele achou que talvez eu não conheça o que é a Escritura e não conheça o que é Bíblia e que eu não conheça o que é físico e o que é espiritual. Então eu vou aqui nesse vídeo agora responder a esse líder religioso dessa denominação que tem um nome. Não vou aqui citar o nome, né, porque não é a intenção da gente. Tem um CNPJ, inclusive esse líder ganha um altíssimo salário mensal. Mas vamos lá. Em qual parte das escrituras, que as escrituras foram escritas pelos hebreus ou pelos judeus, a Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida? Talvez você não saiba, mas ela é dividida em duas partes, o Antigo e o Novo Testamento. Porém, o tradutor, o padre João Ferreira de Almeida, ao traduzir as Escrituras e o Novo Testamento e o Antigo Testamento, então ele colocou essa folha aqui, que provavelmente na sua Bíblia também tem. Então, o último livro do Antigo Testamento, que são as Escrituras, é o Malaquias. E ele, erroneamente, esse padre João Ferreira de Almeida, erroneamente, colocou essa folha separando Malaquias de Mateus, quando, na verdade, o Novo Testamento começa-se em Atos dos Apóstolos e não em Mateus, conforme tem aqui na tradução de João Ferreira de Almeida, também tem na sua, na edição Ave Maria, os Testemunhos de Jeová, todos. E todos nós sabemos que um testamento só tem valor depois do falecimento de quem fez o testamento. A pessoa pode fazer um testamento enquanto ele está em vida, mas esse testamento só vai entrar em vigor após a morte dele. E até o livro de João, o último capítulo do livro de João, capítulo 21, verso 25, o testador ainda estava vivo.
Porém, já no livro de Atos dos Apóstolos, que começa a narração do apostolado depois da morte do testador, que é o Messias Emanuel, que todos conhecem por Jesus Cristo, então aí sim que começa o Novo Testamento. Então, biblicamente, o Novo Testamento começa em Atos e não em Mateus, conforme o padre João Ferreira de Almeida escreveu. Então, nós vamos responder a esse líder que nos questionou e também aos demais líderes que se intitulam pastores, que se auto-intitulam apóstolos, que na verdade não são. Mas eu convido você a pegar a sua caneta, o seu caderno e a sua Bíblia, porque tudo que o Misael Honório fala, o Misael Honório prova, tá bem? Então vamos lá. Então, Paulo, começando por aqui, Paulo se intitula apóstolo. E eu já vi muitos líderes religiosos dizendo, vamos ler o livro do apóstolo Paulo. E Paulo nunca foi apóstolo. Paulo nunca foi apóstolo. Vamos conferir? Procure aí na sua Bíblia. Veja em Apocalipse as sete cartas escritas a Éfeso. Então aí fala que foram colocados a provas quem se denominava apóstolo, foram colocados a provas. Existia várias pessoas que se denominavam apóstolos, lá nas 7 igrejas da Ásia. Mas nós conhecemos somente 12 apóstolos. A Bíblia diz que somente 12 apóstolos foram escolhidos. Leia aí em Mateus capítulo 10. Paulo foi apóstolo? Leia aí em Mateus 10. Paulo foi apóstolo? Mateus 10. Mateus 10. Ele foi apóstolo? Os apóstolos só foram 12. 12 foram escolhidos. Escolhidos por quem? Por quem? Por quem? Por Jesus. Judas se matou. No lugar de Judas entrou Matias, que foi escolhido como apóstolo. Mas para ser um apóstolo, tinha que ser condição para ser um apóstolo, para assumir no lugar de Judas. Tinha que ter as condições. Vocês lembram, vocês líderes aí, pastores, vocês lembram quais eram as observações que tinha que ser para ser apóstolo? Vamos ver lá então. Vamos ver em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 21. 21. Vamos ver se Paulo foi apóstolo? 21. É necessário, pois, que 2 varões que conviveram que 2 homens que nós acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um desses se tornou testemunha conosco da sua ressurreição. Paulo estava lá. No momento que Jesus foi batizado, Paulo estava presente? Não. Durante os 3 anos e meio que Jesus pregou o evangelho, Paulo acompanhou ele?
Não. Quando Jesus morreu e foi ressuscitado, Paulo viu Jesus ser ressuscitado? Não, não. Se você não concorda, você coloca aí. Coloca os textos aí. Coloca os textos. No momento em que João Batista estava batizando no Rio Jordão, que João Batista batizou Jesus, Paulo estava lá presente. Porque quando eu falo que Paulo nunca foi apóstolo, os caras caem de pau em cima de mim. Os caras caem de pau em cima de mim. Mas quem está falando é a Bíblia, não sou eu. Paulo estava presente no batismo de Jesus? Não, não estava. No momento que ele subiu, ressuscitou, subiu ao céu, Paulo viu. Paulo estava lá junto no momento da ressurreição, que ele subiu ao céu. Paulo estava lá presente? Estava. Coloca o texto aqui. Coloca o texto. Então, para ser apóstolos, foi exigido que se fizesse uma pessoa que teve presente no ministério e na ressurreição de Jesus. Aí foram apresentadas 2 pessoas. Tinha mais de 120 pessoas no cenáculo ali. Mas só foi apresentado 2 pessoas. Você sabe quem são essas 2 pessoas que foram apresentadas para ocupar o lugar de Judas? Atos 1:12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Oliveira, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses estavam perseverantes e unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. 16. Irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Então, no meio dessas 120 pessoas, inclusive Maria estava ali, só foi dirido 2. E aqui não fala o nome de Paulo. Paulo não tinha os requisitos para ser apóstolo, porque ele não viu a ressurreição. Então ele não tinha requisitos nenhum para ser apóstolo. Paulo nunca foi apóstolo. Não adianta você brigar comigo, me xingar, me criticar. Quem disse isso aí foi Lucas. Paulo se auto-intitulou apóstolo, mas ele não foi apóstolo. Paulo disse que Jesus ficou 40 dias na terra depois de morto e apareceu a mais de 500 pessoas. E não apareceu a Paulo. Paulo não viu ele antes da ressurreição dele. Paulo não viu. Não viu. Paulo não viu. Então, o escritor coloca Paulo como um apóstolo. Aí veja o que Paulo diz. Paulo se defende, veja o que ele diz.
porque os apóstolos não aceitavam. Olha, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios 9, 2. Paulo diz, se eu não sou apóstolo para os outros, se eu não sou apóstolo para os outros, 1 Coríntios 9, 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, que outros? Que outros? Os outros apóstolos. Se eu não sou apóstolo para vocês, se eu não sou, Paulo dizendo, não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo, ao menos eu sou para vós, porque vós, escolhidos, sois o selo do meu apostolado. Então, Paulo, ele criou um apostolado. Ele se auto-intitulou, assim como aqui, ó, em Bandeirantes tem um monte de gente que se auto-intitula pastores e que não são. Não são pastores. Não são. Então, Paulo se auto-intitulou apóstolos. Mas os outros apóstolos não chamavam ele de apóstolo, chamavam ele de irmão Paulo. Irmão Paulo. Vamos ver em Efésios 4:11. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolo. Esse ele que Paulo está dizendo em Efésios 4:11 se refere a Jesus. 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 Leia aí, Efésios 4:11. Paulo diz assim: e ele mesmo deu uns para... E ele mesmo deu, Jesus deu uns para apóstolos, profetas. Depois diz que eu sou herege, que eu sou usado pelo diabo. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores. Por isso que os pastores ficam bravos comigo. Jesus te escolheu para pastor e doutores. Agora eu vou fazer uma pergunta. Aonde está registrado na Bíblia que Jesus escolheu pessoas para profetas? Mas Paulo está dizendo que Jesus escolheu, deu uns para apóstolos, outros para profetas. Aonde que está escrito que Jesus colocou gente como evangelista? Que ele escolheu? Aonde está escrito na Bíblia que Jesus escolheu alguns para pastores? Aonde está escrito na Bíblia que Jesus deu um para doutores? Quem diz isso é Paulo. É Paulo. Paulo está dizendo em Efésios 4:11 que Jesus deu tudo isso aí. E aonde que está escrito o nome dos pastores? O nome dos evangelistas? Da onde que Paulo tirou isso aí? Da onde que Paulo tirou isso aí? E aonde é que as pessoas estavam dizendo que eram apóstolos? Na igreja de Éfeso. Leia lá em Apocalipse capítulo 2, verso 1. Apocalipse capítulo 2, verso 1. As pessoas estavam se denominando apóstolos. Eles falavam que eram apóstolos. Mas eles não eram. E quem foi que inventou isso aí? Paulo. Foi Paulo que inventou isso aí. Aonde que está escrito na Bíblia que Jesus deixou pessoas para pastores? Pastores dentro das igrejas. Aonde que está escrito isso? O nome dos pastores? Jesus escolheu 12 apóstolos e deu nomes.
Aí ele diz que Jesus escolheu um para apóstolos, profetas, pastores, doutores. Mentira, mentira. Jesus nunca falou isso. Aonde que está escrito na Bíblia que Jesus escolheu pastores, os nomes dos pastores? Os nomes dos pastores. Paulo fala outra mentira a respeito do arrebatamento. Paulo também que inventou esse negócio de arrebatamento e morar no céu. Corpo glorificado, títulos nas igrejas, nos templos. Quem inventou isso? Paulo. Paulo. Então, por que os pastores ficam bravos? Ficam bravos comigo. Prova para mim que eu estou errado. Prova para mim. Jesus falou assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele deu uns para apóstolo, uns para apóstolos, uns para profetas. Aonde que está registrado o nome dos apóstolos? Mateus 10. O nome dos profetas e o nome dos pastores. Então, se não criar a mentira, não tem como você abrir uma igreja. Entende? Eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu não sou apóstolo, mas se eu quiser abrir uma igreja, eu tenho que falar o quê? Eu falar que eu tenho que ser pastor, eu tenho que me promover como pastor. É o que estava acontecendo lá na igreja de Éfeso. E Paulo acobertando. Ora, com quem você acha que está certo? Então, se alguém perguntasse para Paulo a respeito de outras pessoas, não. Ele vai dizer, não, Jesus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores. Ensinamento de Paulo. Mas Jesus deu mesmo. Jesus colocou pastores nas igrejas. Aonde que está escrito? Aonde que está escrito que Jesus escolheu e colocou pastores nas igrejas? Aonde que está escrito? Na sua Bíblia. Aonde que está escrito que Jesus colocou pastores nas igrejas? O nome das igrejas e o nome dos pastores. Por favor, antes de me criticar, conforme já falaram que eu sou instrumento do Satanás, que eu sou tudo quanto é coisa, você aí que é teólogo, você que é pastor, aí você que ganha salário para enganar o povo, mostra para mim o nome dos apóstolos, o nome dos profetas, o nome dos pastores, o nome dos doutores e os nomes dos evangelistas que Jesus escolheu para pôr na igreja. E o nome da igreja. Manda para mim, calem a minha boca, me desmintam. Me desmintam. Misael Honório, de Bandeirantes, para todo o planeta.